O homem humilhou o idoso sem saber que era o pai de sua noiva rica. Então um convidado se levantou e revelou algo inesperado. Helena sempre foi conhecida na empresa da família como alguém diferente do que muitos esperariam de uma herdeira rica. Mesmo sendo filha de 2 empresários extremamente bem-sucedidos, ela não tinha hábitos extravagantes, não chegava cercada de luxo e nem tratava as pessoas com superioridade. Todas as manhãs, ela saía de casa junto com os pais. Os 3 no mesmo carro conversando sobre o dia de trabalho, enquanto atravessavam o portão da grande mansão onde moravam. Na empresa, Helena fazia questão de cumprimentar todos, desde os funcionários da limpeza até os executivos que trabalhavam diretamente com sua família. Certa manhã, enquanto caminhava pelos corredores da empresa ao lado do pai e da mãe, Helena parou para falar com um funcionário que estava organizando documentos na recepção. "Bom dia, Paulo. Conseguiu resolver aquele problema do sistema ontem?" perguntou ela com naturalidade, como se estivesse falando com um velho conhecido. O funcionário sorriu, claramente surpreso por ser lembrado, e respondeu: "Consegui sim, Helena. Obrigado por ter perguntado." O pai dela observou a cena com um leve sorriso, enquanto a mãe comentava em voz baixa: "Você sempre encontra tempo para todo mundo." Helena deu de ombros e respondeu com simplicidade: "Todo mundo aqui trabalha duro. É o mínimo que eu posso fazer." Apesar do orgulho que sentiam da filha, os pais de Helena eram pessoas muito mais cautelosas com o mundo ao redor. Eles haviam começado a vida com muito pouco e construído tudo com anos de esforço, enfrentando todo tipo de pessoa tentando se aproveitar da situação. Por isso, embora fossem gentis, mantinham sempre uma certa desconfiança. Naquela mesma manhã, quando estavam sozinhos no escritório, o pai comentou: "Helena é boa demais com as pessoas, só espero que ninguém use isso contra ela." A mãe concordou com um olhar sério, mas preferiu não dizer nada naquele momento. Enquanto Helena seguia com sua rotina organizada e tranquila, em outra parte da cidade, a vida de Ricardo era completamente diferente. Ele trabalhava em um emprego simples, sem grande destaque, mas gostava de frequentar lugares onde pessoas ricas costumavam se reunir. Não porque pudesse pagar por aquilo, mas porque tinha uma habilidade curiosa de sempre acabar cercado por alguém disposto a pagar a conta. Ricardo era do tipo que sabia conversar, sabia elogiar no momento certo e sempre encontrava uma forma de parecer parte daquele ambiente, mesmo sem ter dinheiro para aquilo. Esse comportamento não era algo novo. Anos antes, ele e seu único amigo verdadeiro, Bruno, haviam passado um longo período aplicando golpes por telefone. Os dois passavam horas enganando pessoas com histórias inventadas, criando urgências falsas e convencendo vítimas a transferirem dinheiro antes que percebessem o que estava acontecendo. Sempre que a situação começava a ficar arriscada, eles simplesmente desapareciam e mudavam de lugar. Nunca haviam sido descobertos, e essa sensação de impunidade havia alimentado a confiança dos dois por muito tempo. Apesar disso, Ricardo nunca havia conseguido realmente enriquecer. O dinheiro que ganhava com aqueles esquemas sempre desaparecia rápido, gasto em pequenas ostentações e em tentativas de manter uma aparência de sucesso. Mesmo assim, ele nunca demonstrava vergonha. Pelo contrário, gostava de agir como alguém que sempre pertenceu ao mundo das pessoas ricas, mesmo quando sua realidade era completamente diferente. Foi em um desses momentos que ele acabou conhecendo Helena. O encontro aconteceu por acaso, em um ambiente onde Ricardo já estava acostumado a circular, tentando parecer mais importante do que realmente era. Assim que viu Helena pela primeira vez, percebeu rapidamente alguns sinais que não enganavam. A forma como as pessoas ao redor a tratavam, a maneira segura com que ela falava e até o carro que a deixou ali. Para Ricardo, aquilo foi como encontrar uma oportunidade rara. Quando os dois começaram a conversar, ele imediatamente assumiu uma postura diferente da que costumava usar com outras pessoas. Mostrou-se educado, interessado e surpreendentemente atencioso. Durante a conversa, Helena comentou casualmente sobre trabalho e sobre a empresa da família, sem perceber que cada detalhe apenas confirmava a suspeita que Ricardo já tinha. Em determinado momento, ele sorriu e disse: "Você parece alguém que realmente gosta do que faz."
Helena respondeu com naturalidade. Eu gosto mesmo. Meu pai sempre diz que trabalho só faz sentido quando a gente se importa com as pessoas. Ricardo concordou com um leve aceno de cabeça e respondeu. Seu pai parece ser um homem sábio. Nas semanas seguintes, os dois começaram a se encontrar com mais frequência. Os encontros eram simples, mas cheios de pequenos gestos que impressionavam Helena. Ricardo aparecia com ideias criativas, demonstrava atenção aos detalhes e parecia sempre disposto a ouvir. Aos poucos, Helena começou a acreditar que havia encontrado alguém diferente, um homem humilde, trabalhador e sincero. Mas quando o dia terminava e Ricardo voltava para o pequeno apartamento que dividia com Bruno, a conversa mudava completamente. Naquela noite em particular, ele entrou pela porta com um sorriso que Bruno reconheceu imediatamente. Pela sua cara, alguma coisa boa aconteceu, disse Bruno enquanto se jogava no sofá. Ricardo pegou uma bebida na cozinha, sentou-se à mesa e respondeu com calma. Eu acho que finalmente encontrei a oportunidade que a gente estava esperando. Bruno franziu a testa curioso. Que tipo de oportunidade? Ricardo apoiou os cotovelos na mesa e respondeu com um tom baixo e confiante. O nome dela é Helena, filha de empresários muito ricos. Muito ricos mesmo. Bruno soltou um assobio longo antes de perguntar. E ela já desconfia de alguma coisa? Ricardo riu discretamente e balançou a cabeça. Nada. Para ela eu sou só um cara simples que apareceu na hora certa. Bruno se inclinou para frente interessado. E qual é o plano? Ricardo respondeu sem hesitar. Ganhar a confiança dela, fazer tudo parecer perfeito e quando chegar a hora, casar. Bruno abriu um sorriso largo e comentou. Então você está dizendo que, pela primeira vez, a gente pode dar um golpe de verdade. Ricardo levantou o copo e respondeu com convicção. Exatamente. E dessa vez, não vai ser um golpe pequeno. Vai ser o maior de todos. No outro dia pela manhã, a mesa de café da manhã na mansão estava organizada como sempre, simples e tranquila, bem diferente do que muitas pessoas imaginariam da casa de uma família tão rica. Helena já estava sentada com os pais quando o pai colocou a xícara de café sobre a mesa e olhou para ela com um ar pensativo. A mãe mexia devagar na bebida enquanto observava a filha com atenção. Depois de alguns segundos de silêncio, o pai resolveu falar. Helena, nós precisamos conversar sobre esse rapaz que você tem visto. Helena levantou os olhos do prato e respondeu com calma. Vocês estão falando do Ricardo, não é? A mãe assentiu lentamente e respondeu. Sim, dele mesmo. Nós não o conhecemos, não sabemos nada sobre a história dele, e mesmo assim, parece que ele já está muito presente na sua vida. Helena respirou fundo antes de responder, tentando manter a paciência. Ele é um homem trabalhador. Vocês falam como se ele fosse alguém suspeito, mas na verdade ele só não teve as mesmas oportunidades que nós tivemos. O pai apoiou os braços sobre a mesa e falou com firmeza, mas sem levantar a voz. Filha, nós não estamos dizendo que ele é uma má pessoa. Só estamos dizendo que você precisa ter cuidado. Existem muitas pessoas que se aproximam de gente como nós por interesse. Helena balançou a cabeça com um sorriso pequeno, claramente tentando não transformar a conversa em discussão. Eu sei disso, pai. Mas o Ricardo não é assim. Ele é simples, humilde e trabalha duro. Vocês precisam conhecê-lo antes de tirar conclusões. A mãe trocou um olhar silencioso com o pai antes de responder. Nós não estamos julgando ele, Helena. Só queremos que você seja prudente. Você sempre foi muito generosa com as pessoas. E isso é uma qualidade linda, mas também pode ser um risco. Helena tomou um gole de café e respondeu com convicção. Eu entendo a preocupação de vocês, mas eu sei muito bem quem ele é. Vocês vão perceber isso quando o conhecerem melhor. A conversa terminou sem conflito direto, mas a preocupação dos pais continuava evidente. Helena, por outro lado, parecia cada vez mais segura de que o relacionamento com Ricardo era algo verdadeiro. Alguns dias depois, durante um encontro tranquilo com Ricardo, os dois estavam conversando sobre assuntos comuns quando Helena comentou algo que parecia apenas mais um detalhe da rotina da casa. Ela apoiou o queixo na mão e disse de forma casual. A gente está precisando de um novo caseiro na mansão. O que trabalhava lá se aposentou depois de muitos anos. Ricardo manteve a expressão calma,
Mas por dentro, sua mente começou a trabalhar rapidamente. Helena continuou falando sem perceber o impacto da informação. Meus pais ainda estão procurando alguém confiável, mas até agora não encontramos ninguém que realmente pareça adequado. Ricardo inclinou um pouco a cabeça e perguntou com naturalidade: Vocês já têm alguém em mente ou ainda estão procurando? Helena respondeu balançando a cabeça: Ainda estamos procurando. É difícil encontrar alguém em quem a gente realmente possa confiar para cuidar de tudo. Por fora, Ricardo parecia apenas interessado em ajudar. Talvez eu conheça alguém que possa servir para isso, disse ele com tranquilidade. Helena abriu um pequeno sorriso. Sério? Se você conhecer alguém confiável, seria ótimo. Ricardo assentiu lentamente. Vou ver o que posso fazer. Naquela mesma noite, Ricardo entrou no apartamento que dividia com Bruno e encontrou o amigo sentado no sofá, assistindo televisão. Bruno olhou para ele e percebeu imediatamente que algo diferente estava acontecendo. Pela sua cara, parece que apareceu outra oportunidade, disse ele, desligando a televisão. Ricardo fechou a porta atrás de si e respondeu com um sorriso satisfeito. Você não faz ideia. Ele caminhou até a cozinha, pegou um copo de água e voltou para a sala antes de começar a explicar. A família dela está procurando um caseiro para a mansão. Bruno franziu a testa. E o que isso tem a ver com a gente? Ricardo respondeu com calma, olhando diretamente para ele. Tudo. Bruno se inclinou para a frente, curioso. Explica melhor. Ricardo então começou a expor o plano que havia acabado de surgir em sua cabeça. Se alguém de confiança trabalhar dentro da casa, vai poder observar tudo. Rotina da família, horários, onde ficam objetos valiosos, como funciona a segurança da casa. Bruno arregalou os olhos ao entender. Você está falando de mim. Ricardo assentiu sem hesitar. Exatamente. Você entra como o caseiro, ganha a confiança deles, e enquanto isso a gente descobre tudo o que precisa. Bruno abriu um sorriso largo. Isso é muito melhor do que qualquer golpe por telefone. Ricardo continuou explicando com calma. Mas você vai precisar agir como alguém completamente diferente. Nada de atitude suspeita, nada de conversa errada. Você precisa parecer um trabalhador simples, alguém que só quer cuidar do lugar. Bruno deu uma risada baixa. Isso eu sei fazer. Antes de continuarmos, queremos fazer um pedido especial. Queremos manter essas histórias gratuitas e, para isso, pedimos que você considere deixar seu like e se inscrever. Coloque nos comentários a cidade de onde está assistindo a essa história. Muito obrigado e vamos continuar. Os dois passaram boa parte da noite discutindo detalhes. Ricardo explicou como Bruno deveria se comportar, como falar, como agir com Helena e principalmente como evitar qualquer comportamento que despertasse suspeitas nos pais dela. Bruno escutava tudo com atenção, cada vez mais animado com a dimensão do plano. No outro dia de manhã, Ricardo pegou o telefone e ligou para Helena. Quando ela atendeu, ele falou com a mesma voz tranquila de sempre. Helena, acho que encontrei a pessoa que vocês estavam procurando para o trabalho de caseiro. Helena respondeu imediatamente curiosa. Sério? Quem é? Ricardo explicou brevemente que era um conhecido de confiança, alguém trabalhador que precisava de uma oportunidade. Helena ouviu tudo com atenção e respondeu sem hesitar. Se você confia nele, então eu também confio. Ricardo fingiu surpresa. Você não quer pelo menos fazer uma entrevista antes? Helena respondeu com naturalidade. Não precisa. Se você está indicando, então já é suficiente. Ela continuou falando com tranquilidade. Peça para ele vir até a mansão amanhã. Eu mostro a casa, explico o trabalho e ele já pode começar. Quando a ligação terminou, Ricardo colocou o telefone sobre a mesa e olhou para Bruno com um sorriso satisfeito. Está feito. Bruno levantou as sobrancelhas. Ela aceitou? Ricardo respondeu calmamente. Nem quis fazer entrevista. Bruno ficou em silêncio por um momento antes de comentar impressionado. Essa mulher confia em você mais do que eu imaginava. Ricardo respondeu com um sorriso discreto. E é exatamente por isso que esse plano vai funcionar. Alguns minutos depois, Bruno começou a se preparar para ir até a mansão no dia seguinte. Enquanto ele separava roupas simples e pensava em como deveria se comportar, Ricardo observava tudo com calma, convencido de que a primeira parte do plano
Já estava dando certo. Ricardo ainda observava Bruno se preparar com satisfação quando, algumas horas depois, em outro lugar da cidade, Helena entrou na sala principal da empresa com um sorriso que mal conseguia esconder. Ela fechou a porta atrás de si e encontrou os pais analisando relatórios. Sem rodeios, respirou fundo e disse: "Eu preciso contar uma coisa importante para vocês. Eu fiquei noiva." O silêncio que se instalou foi imediato. O pai levantou os olhos devagar, como se quisesse ter certeza de que tinha ouvido corretamente. A mãe apoiou a caneta sobre a mesa e perguntou com calma contida: "Noiva? Desde quando isso está sendo planejado?" Helena manteve o sorriso, ainda envolvida pela emoção do pedido. "Ele me pediu hoje na hora do almoço. Foi lindo." Eu disse sim. O pai se levantou da cadeira e caminhou alguns passos pelo escritório antes de responder. "Helena, esse relacionamento começou há pouco tempo. Você mal conhece esse rapaz." Ela franziu a testa, claramente incomodada. "Eu conheço o suficiente para saber que ele é um homem bom." A mãe cruzou as mãos sobre a mesa e falou com firmeza: "Filha, casamento não é uma decisão pequena. Vocês não passaram por nenhuma dificuldade juntos. Vocês ainda estão se conhecendo." Helena balançou a cabeça. "Vocês estão exagerando. Ele sempre me respeitou, sempre foi transparente comigo. Ele não é como as pessoas que vocês conheceram no passado." O pai respondeu de imediato, sem elevar o tom, mas com convicção: "Você não pode ignorar a experiência que nós temos. Já vimos muita gente se aproximar da nossa família com segundas intenções." Helena suspirou, tentando manter a paciência. "Ricardo não é assim. Ele trabalha, ele é simples. Ele nunca me pediu nada." A mãe inclinou levemente o corpo para frente e disse: "E é exatamente isso que nos preocupa. Ele entrou na sua vida rápido demais." A tensão aumentava a cada frase. Helena então tomou coragem e acrescentou algo que deixou os dois ainda mais alarmados: "Já que estamos noivos, eu acho que seria natural ele vir morar na mansão." O pai respondeu imediatamente: "Isso não vai acontecer." A resposta foi direta e firme. Helena ficou em silêncio por um segundo antes de perguntar: "Por quê?" A mãe respondeu com clareza: "Se você realmente decidir casar, ele só poderá morar na nossa casa depois do casamento oficial. Antes disso, não." Helena sentiu o rosto esquentar de irritação. "Vocês não confiam em mim? Ou não confiam nele?" O pai respondeu sem hesitar: "Nós não confiamos em alguém que mal conhecemos." Helena levantou a voz pela primeira vez: "Vocês estão tentando controlar a minha vida." A mãe respondeu com tristeza no olhar: "Estamos tentando proteger você." Helena respirou fundo e disse com a voz firme: "Se vocês continuarem tentando afastar ele de mim, eu vou me mudar com ele depois que nos casarmos. Eu não preciso morar aqui para sempre." O pai ficou em silêncio, absorvendo as palavras da filha. A mãe tentou se aproximar, mas Helena já estava emocionalmente abalada. "Eu achei que vocês ficariam felizes por mim," ela disse antes de sair da sala. A porta se fechou atrás dela com mais força do que o normal, deixando os pais sozinhos no escritório. Nos dias seguintes, o clima na casa e na empresa mudou completamente. Helena passou a evitar longas conversas com os pais, limitando-se ao necessário. Quando estava na mansão, ficava mais tempo no quarto ou saía cedo. No trabalho, mantinha postura profissional, mas distante. O pai comentou certa noite com a esposa: "Ela está se afastando." A mãe respondeu com tristeza: "Eu prefiro que ela fique com raiva da gente agora do que se arrependa depois." Eles sabiam que estavam correndo o risco de perder a proximidade com a filha, mas acreditavam que estavam fazendo o certo. Enquanto isso, Bruno seguia desempenhando seu papel de caseiro na mansão. Ele agia de forma discreta, cumprindo tarefas e conversando educadamente com todos. Em uma tarde aparentemente comum, enquanto realizava um serviço no jardim, o pai de Helena se aproximou para observar o trabalho. Bruno aproveitou a proximidade para manter uma conversa casual. "A casa vai ficar ainda mais bonita para o casamento," comentou ele com naturalidade. O pai franziu a testa levemente. "Casamento?" Bruno respondeu sem perceber o impacto da palavra. "Sim, senhor. A cerimônia já está marcada. Vai ser no próximo sábado, na igreja central, no fim da tarde." A mãe, que estava próxima, fingiu surpresa. "Nós não recebemos nenhum convite."
Bruno, acreditando que eles apenas estavam desinformados, respondeu de forma espontânea: "Ah, deve ter sido algum engano, mas vai ser uma cerimônia grande. Todos os amigos da empresa devem estar convidados." O pai trocou um olhar silencioso com a esposa e perguntou com aparente desinteresse: "Você poderia repetir o horário?" Bruno respondeu prontamente, sem desconfiar de nada. Depois disso, voltou ao trabalho normalmente. Quando ficaram sozinhos, a mãe respirou fundo e disse: "Ela não nos contou." O pai permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de responder: "Ela acha que não sabemos." A mãe sentiu o peso da situação. "Se nós não formos, ela vai achar que desistimos dela." O pai concordou com um leve aceno de cabeça. "Nós não vamos perder nossa filha por causa de um homem." Alguns dias depois, já decididos, os dois conversavam na sala da mansão. "Vamos comparecer", disse o pai com firmeza. "Mesmo sem convite?" perguntou a mãe. Ele respondeu sem hesitar: "Mesmo assim, nós vamos estar lá, não para confrontar, mas para mostrar que continuamos ao lado dela." A mãe assentiu. "Ela pode estar irritada agora, mas um dia vai entender." Assim, mesmo sem terem sido oficialmente convidados, os dois decidiram que estariam presentes na cerimônia. Não queriam transformar aquele momento em mais um motivo de afastamento. Para eles, era melhor enfrentar qualquer desconforto do que permitir que a filha acreditasse que estava sozinha. Na manhã do casamento, Helena saiu da mansão mais cedo do que de costume. Passou pela sala onde os pais tomavam café em silêncio, mas não disse para onde estava indo. Acreditava que eles não sabiam da data e, orgulhosa, decidiu manter a distância que vinha sustentando nos últimos dias. Antes de fechar a porta, apenas disse: "Eu vou resolver algumas coisas da empresa hoje. Não me esperem para o almoço." A mãe percebeu o vestido discreto que ela usava por baixo do casaco e respondeu apenas: "Que você faça boas escolhas." Helena hesitou por um segundo, mas saiu sem olhar para trás. Algum tempo depois, a igreja já estava movimentada. Convidados bem vestidos ocupavam a entrada, conversando animadamente. Ricardo estava impecavelmente arrumado, circulando entre as pessoas, apertando mãos e sorrindo com confiança. Ele gostava daquele cenário, gostava da atenção, gostava de se sentir parte de algo grande. Enquanto cumprimentava um grupo de convidados, comentou com arrogância disfarçada: "Hoje é o começo de uma nova fase da minha vida." Por dentro, pensava no acesso que teria à fortuna da família assim que estivesse oficialmente casado. Pouco antes do início da cerimônia, Ricardo percebeu um casal se aproximando da entrada principal. Eles estavam vestidos de forma simples, roupas discretas, nada comparado ao luxo que dominava o ambiente. Ele franziu a testa e caminhou até eles com passos firmes. "Com licença, vocês têm convite?" perguntou com um sorriso que não escondia o desprezo. O pai de Helena respondeu com calma: "Nós viemos para o casamento." Ricardo olhou de cima a baixo e respondeu com frieza: "Este é um evento fechado. Apenas convidados estão autorizados a entrar." A mãe tentou manter a dignidade. "Nós não recebemos convite, mas temos todo o direito de estar aqui." Ricardo perdeu a paciência e falou mais alto, atraindo olhares: "Direito nenhum. Este casamento é exclusivo, organizado para pessoas que realmente fazem parte da vida da noiva. Eu sugiro que se retirem antes que a situação fique constrangedora." O pai de Helena respirou fundo e respondeu: "Constrangedor é ver o homem que vai se casar com minha filha agir dessa forma." Ricardo riu com desdém. "Sua filha? O senhor deve estar confundindo as coisas. A noiva não tem parentes que se vistam assim para um evento como este." Alguns convidados começaram a cochichar. Ricardo, sentindo-se no controle, apontou para a saída e disse: "Eu não vou repetir. Este não é lugar para vocês." A mãe de Helena segurou o braço do marido, tentando evitar um escândalo, mas o pai respondeu firme: "Nós não sairemos." Ricardo então elevou o tom: "Se não saírem por conta própria, eu chamarei alguém para retirá-los." Nesse momento, um carro parou em frente à igreja. Helena desceu, vestida para a cerimônia, acompanhada por Bruno, que estava ajudando na organização. Ao perceber a aglomeração, aproximou-se rapidamente. "O que está acontecendo aqui?" perguntou preocupada. Ricardo virou-se para ela e respondeu com irritação contida:
Dois desconhecidos estavam tentando invadir o casamento, mas eu já resolvi. Bruno, ao olhar para o casal, arregalou os olhos e murmurou: Ricardo, você sabe quem são eles? Ricardo respondeu impaciente: Claro que não, e nem me importa. Bruno então falou em voz mais alta para que todos ouvissem: Eles são os pais da Helena. O silêncio que se formou foi imediato. Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ricardo, o que você disse para eles? Perguntou com voz trêmula. O pai respondeu antes que ele pudesse falar. Ele nos disse que não pertencemos a este lugar. A mãe completou. Ele nos tratou como intrusos. Helena olhou para Ricardo chocada. Você humilhou meus pais? Ricardo tentou se justificar. Eu não sabia quem eles eram. Eles chegaram sem convite, vestidos de forma inadequada, parecia uma invasão. O pai de Helena avançou um passo. Eu nunca confiei em você. Desde o início percebi que havia algo errado. Ricardo respondeu com irritação crescente. O senhor nunca me deu uma chance. O pai retrucou. Chance se dá a quem demonstra caráter. A discussão chamou ainda mais atenção. Entre os convidados estava Antônio, amigo antigo do pai de Helena. Ele se aproximou ao ouvir o nome de Bruno sendo mencionado. Ao encarar o rosto dele com atenção, seus olhos se arregalaram. Eu conheço você, disse com firmeza. Bruno tentou manter a calma. Deve estar enganado. Antônio balançou a cabeça. Não estou. Anos atrás você me aplicou um golpe por telefone e desapareceu com uma quantia enorme. O murmúrio entre os convidados aumentou. Ricardo tentou intervir. Isso é absurdo. Ele é meu amigo, mas não tem nada a ver com isso. Antônio respondeu com convicção. Eu nunca esqueço um rosto. E agora entendo por que você parecia tão confortável aqui. Ele pegou o telefone e declarou: Eu vou chamar a polícia agora. Bruno, percebendo que estava encurralado, olhou para Ricardo e viu nos olhos dele a tentativa de se desvincular. Você vai me deixar levar tudo sozinho? Perguntou em voz alta. Ricardo respondeu nervoso. Eu não tenho nada a ver com o seu passado. Bruno riu com amargura. Meu passado? Foi você quem planejou tudo isso. Todos ficaram atentos. Helena olhou para Bruno e perguntou: Planejou o quê? Bruno respirou fundo e falou claramente: O casamento nunca foi por amor. Ele queria acesso ao dinheiro da sua família. Eu fui colocado como caseiro para estudar a rotina da mansão. O choque foi geral. Ricardo tentou interromper. Ele está mentindo porque foi pego. Bruno elevou a voz. Você sabe que não estou. Desde o começo você disse que esse seria o maior golpe das nossas vidas. O pai de Helena fechou os punhos, mas manteve o controle. Helena sentiu o coração apertar. Isso é verdade? Perguntou para Ricardo. Ele hesitou por um segundo que pareceu eterno. Esse silêncio foi resposta suficiente. Sirene de polícia se aproximou. Convidados se afastaram. O casamento estava completamente desfeito. Helena deu alguns passos para trás, olhando para o homem que acreditava amar e enxergando alguém que nunca conheceu de verdade. As máscaras haviam caído diante de todos, e o que restava era apenas vergonha e traição expostas à luz do dia. As sirenes que haviam interrompido o casamento marcaram o início de uma sequência de acontecimentos que nenhum dos dois conseguiu controlar. Ricardo e Bruno foram levados pela polícia ainda diante dos convidados, sob olhares de reprovação e comentários indignados. Dentro da viatura, o silêncio entre eles já não era de cumplicidade, mas de desconfiança. Ricardo olhava para frente tentando manter a postura, enquanto Bruno mantinha os braços cruzados e o maxilar travado. Na delegacia, separados para interrogatório, a confiança que existia entre os dois desapareceu rapidamente. Um investigador colocou sobre a mesa registros antigos, transferências suspeitas, denúncias arquivadas que nunca haviam sido totalmente esclarecidas. Esses números não mentem, disse ele com firmeza. Vocês dois vêm aplicando golpes há anos. Bruno foi o primeiro a reagir. Eu só seguia instruções, respondeu com pressa. Quem planejava tudo era o Ricardo. Eu só fazia o que ele mandava. Em outra sala, Ricardo ouvia acusações semelhantes. Seu amigo já falou bastante, disse o investigador. Ricardo tentou manter o controle. Eu fui enganado por ele. Ele sempre teve esse histórico. Eu só me aproximei por amizade. O investigador abriu um arquivo e respondeu.
Curioso porque em todos os registros o seu nome aparece junto ao dele. Ricardo respirou fundo e tentou mudar a estratégia. Eu cometi erros no passado, mas isso não tem nada a ver com o casamento. Eu realmente gostava dela. Enquanto isso, Bruno insistia em se defender. O plano da mansão foi ideia dele. Ele disse que seria o maior golpe das nossas vidas. Eu só aceitei porque confiei nele. A palavra confiança soava vazia naquele contexto. Cada um tentava reduzir a própria responsabilidade e ampliar a culpa do outro. A parceria que durante anos funcionou na sombra desmoronava diante da primeira ameaça real de punição. Nos dias seguintes, a investigação avançou. Vítimas antigas começaram a ser localizadas. Transferências suspeitas, ligações gravadas e relatos antigos foram reunidos. Aos poucos, ficou claro que não se tratava de um erro isolado, mas de um padrão repetido ao longo de muitos anos. Quando colocados frente a frente novamente, a tensão era evidente. Bruno olhou para Ricardo e disse com amargura: "Você prometeu que dessa vez seria diferente." Ricardo respondeu sem olhar nos olhos dele: "Você sabia exatamente no que estava se metendo." Aquela troca deixou claro que a amizade deles nunca foi construída sobre lealdade, mas sobre conveniência. Enquanto os dois enfrentavam as consequências legais, Helena lidava com outra forma de julgamento. O casamento cancelado se espalhou rapidamente entre conhecidos e pessoas próximas da empresa. Comentários surgiam, olhares curiosos apareciam nos corredores. Ela caminhava com a cabeça erguida, mas por dentro carregava o peso de ter ignorado os sinais que estavam diante dela. Em casa, o silêncio entre ela e os pais era diferente daquele dos dias de conflito. Agora havia constrangimento, arrependimento e reflexão. Certa noite, Helena entrou na sala onde os pais estavam sentados e respirou fundo antes de falar. "Eu preciso dizer uma coisa para vocês." O pai levantou os olhos com atenção e a mãe fechou o livro que estava lendo. Helena continuou, com a voz firme, mas carregada de emoção: "Eu errei. Vocês tentaram me alertar e eu escolhi não ouvir." A mãe se levantou devagar e respondeu: "Nós nunca quisemos estar certos. Só queríamos proteger você." Helena assentiu. "Eu achei que estava defendendo o amor, mas na verdade estava defendendo alguém que eu mal conhecia." O pai aproximou-se e falou com calma: "Filha, o mundo não é gentil com quem confia demais. Nós aprendemos isso da maneira mais difícil." Helena olhou para os dois e confessou: "O que mais me dói não é o casamento cancelado, é ter me afastado de vocês por causa dele." A mãe segurou as mãos da filha e respondeu: "Você nunca esteve sozinha mesmo quando achou que estava." Naquela conversa, não houve acusações, apenas aprendizado. O pai completou com firmeza: "Ao longo dos anos, muitas pessoas tentaram se aproximar da nossa família por interesse. Algumas foram mais discretas, outras mais ousadas, mas todas tinham algo em comum: queriam se aproveitar. Nós reconhecemos esses sinais porque já vivemos isso antes." Helena respirou fundo e respondeu: "Eu preciso aprender a reconhecer também." Com o tempo, a rotina começou a se reorganizar. Helena voltou a acompanhar os pais na empresa com a mesma dedicação de antes, mas agora com um olhar mais atento às pessoas ao redor. Não perdeu a bondade que sempre teve, mas ganhou prudência. Em uma conversa tranquila durante o café da manhã, o pai comentou: "Confiança é importante, mas deve ser construída com tempo." Helena respondeu com convicção: "E deve ser dada a quem prova merecer." A história deixou marcas, mas também deixou lições claras. Helena entendeu que amor não se constrói apenas com palavras bonitas ou gestos calculados e que ouvir quem realmente se importa pode evitar dores desnecessárias. Aprendeu que amizades baseadas em interesse se desfazem na primeira dificuldade, como aconteceu com Ricardo e Bruno. E, acima de tudo, compreendeu que caráter não se mede pela aparência, mas pelas escolhas feitas quando ninguém está olhando. Ao lado dos pais, ela retomou a própria vida com maturidade renovada, consciente de que confiança é algo valioso demais para ser entregue a qualquer um. Obrigado por chegar até aqui. Preparamos uma outra história especial para você, que está aparecendo em sua tela agora mesmo. Basta clicar para assistir. Em um mundo onde tanta dor passa em silêncio, você escolheu escutar até o fim. Se essa história mexeu com você,
Deixe sua inscrição. Isso nos ajuda a continuar trazendo relatos reais que merecem ser contados. Escreva nos comentários de onde você está assistindo. E se puder, compartilhe. Pode parecer pouco, mas espalhar uma história de superação é também espalhar esperança.